às vezes eles mudam as regras, assim, foi bem curtinho agora, mas realmente foi finalizado, como quando acaba o tempo, né? Então, todo mundo que me segue e que está fazendo trabalho de cura energética tem que ter como princípio que não é o que a gente pensa, é o que a gente vibra que vai atrair as condições para a materialização da nossa vida. Se é a vibração que atrai as condições, a gente precisa estar muito atento com a questão da vibração, o que eu estou vibrando. E a vibração vem de onde? Vem de todo um sistema de crença que eu valido e de todas as situações e condições na vida que eu vou dizendo sim para isso. É como se a gente estivesse vivendo uma grande peça de teatro. E tudo aquilo que eu falo, sim, isso é real, passa a ser realidade na minha vida. Eu passo a vibrar para ter uma experiência que é uma experiência que me traz uma falsa sensação de que eu estou vivendo algo real. Então, a gente tem como se fosse o emaranhado que a gente muitas vezes ouve, né, da física quântica, onde as infinitas possibilidades já existem, já estão lá, e a gente traz tudo aquilo que a gente quer viver nessa experiência quando a gente valida a partir de crenças, ou quando a gente diz um sim, e às vezes a gente faz isso de forma inconsciente. Às vezes a gente vai durante a vida falando, realmente isso é assim. Realmente a vida é dessa forma. É realmente muito difícil. Se eu não ralar muito, eu não vou conseguir o dinheiro que eu preciso. Eu preciso me proteger, senão eu vou me contaminar. Então, todas essas coisas que a gente vai validando, a gente escolhe manifestar e materializar na nossa vida, porque a gente passa a vibrar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente valida, né? E a validação, às vezes, vem de forma muito inconsciente, muito rápida, sem que a gente perceba que a gente está validando aquilo. Então, assim, o medo, ele é um sistema muito antigo, da antiga forma do vibrar, que vem da fase mais primitiva, porque a gente precisava realmente sobreviver, numa época onde tudo era muito hostil, tudo era muito perigoso. Então a gente vem com o cérebro reptiliano, né? A gente tem isso ainda, a gente tem a amígdala cerebral, que é responsável pelo medo, mas a gente acaba utilizando o sistema todo de educação, o sistema governamental, todos os sistemas que existem, utilizam o medo como forma de manipulação, como forma de controle. Porque ninguém controla ninguém se não tiver medo e culpa, né? A gente tem que estar dentro dessa vibração para poder ser controlado. E isso é tão fato que a gente usa isso nos nossos relacionamentos também. Então, toda vez que os meus filhos começam a querer ter determinadas atitudes, eu viro para ele e gero medo. Ou eu faço ele se sentir culpado, ou eu vou fazer ele ficar com medo, né? Porque é a única forma que eu tenho real de controlar aquela situação. E a gente vai validando esse sistema de culpa e medo. E a gente vai fazendo com que isso fique muito forte na nossa forma de se relacionar. Então, todo o tipo de relacionamento que eu acabo atraindo na minha vida vai ser dentro desse sistema de controle. Então, eu tenho medo de perder a pessoa que eu amo para outra mulher. Então, por medo, eu vou controlando essa pessoa. E muitas vezes eu vou fazendo ela acreditar que ela é menos do que ela é e eu sou mais do que ela. Então tem todo um processo que eu tenho o conhecimento que ela não tem, que ela tem que ter medo de se relacionar com outra pessoa, porque se ela se relaciona com outra pessoa, ela me perde. A gente está sempre ameaçando e dando condições para que a pessoa, a partir do medo, decida e tome decisões a partir do medo. Então a gente valida isso e acaba que a gente está
nessa sociedade muito doente. A sociedade está muito adoecida porque está muito panicada. Então, todas as pessoas que você vai conversar, você percebe que está dentro desse padrão de medo e culpa o tempo inteiro. Controle, medo e culpa. Isso te tira das vibrações mais sutis, mais elevadas, que são as vibrações que a gente precisa estar para materializar as condições melhores para a nossa vida. É impossível você estar nessa vibração e você materializar algo muito incrível e muito sutil, porque você quer, pela mente, por um castelo construído, por algo que, se você for olhar porque você quer, tem uma base de medo atrás. A motivação, geralmente, não é o amor puro, não é a experiência, é o medo. Por que eu quero o dinheiro? Aí vou ver, porque eu quero garantias, porque eu quero ter certezas, porque eu quero não sei o quê. Por que eu quero ser promovido? Então, quando a gente vai olhando aquilo que a gente projeta para a nossa vida, o que a gente está buscando na nossa vida, a gente vai entender que tem uma base de medo. Na verdade, a base é o que eu não quero viver, e para não viver o que eu não quero viver, eu quero materializar condições que me dê segurança e tranquilidade. Então, se a gente pensar, essa é uma vibração que pode trazer uma experiência realmente preenchedora, que vai fazer com que você se sinta totalmente repleto, pleno, vibrando nesse lugar? Não, porque a gente vai estar sempre vibrando aonde? Nessa energia inicial. A energia inicial, a motivação, ela vai caminhar ao longo de todo o seu projeto. Essa energia não tem como ela sair e modificar depois do processo da materialização, porque ela é a energia primordial. Né? Então a gente tem que entender, quando a gente busca aquilo que a gente vai materializar, com base em quê? Qual é a vibração real daquilo que eu estou querendo materializar? Como é que eu estou vibrando? Né? Vocês estão com muito calor, né? Estou vendo a cara de vocês. Então podem ligar um pouquinho esse ar, mas não muito alto, por favor. Eu estou percebendo já o processo de vocês. Você esquenta, né? Oi? Deixa a janela um pouco aberta, vem no ar e vem. Então a gente tem que se perguntar, com base em quê? Com base vibracional, qual é a vibração que eu estou colocando nesse meu desejo, nessa minha vontade de materializar essa condição na minha vida. Às vezes eu quero me relacionar porque eu não quero ficar sozinha. O não querer ficar sozinho tem como base um medo. Entende? Então a gente precisa entender qual é realmente a vibração que está ali. Porque não é o que eu vou falar, o texto bonito, ou aquilo que eu estou construindo no mental. É o que eu estou vibrando. E esse é o ponto principal quando a gente fala de materialização. Essa é a sacada principal. Porque o que vai materializar é a vibração. Então, por que é muito sério a gente dar poder para o medo constantemente na nossa vida? Porque é a condição que a gente está dando para tudo que a gente vive na nossa vida. E o medo é a energia mais baixa que tem. É a energia que, de verdade, mais detona o seu sistema imunológico, porque vamos pensar em órgãos, né? Vibrações. O que é que o sistema imunológico faz? Recebe essas informações energéticas de cuidado. Você precisa se proteger. Como é que a humanidade está hoje? Totalmente panicada, com várias doenças autoimunes. Nunca se existiu tanta doença autoimune como a gente tem agora. O que significa doença autoimune? Um sistema que não está mais sob controle, por tanta energia de medo, que esse sistema foi submetido. E aí o nosso sistema imunológico está pirado. Ele já não sabe o que ele combate, o que ele não combate, ele começa a combater aquilo que ele não deveria combater. Então a gente está colocando tanto essa energia de medo na nossa vida, que quase todas as bases de doença que a gente tem hoje, reais e sérias, estão sendo
materializadas por conta dessa vibração. E aí a gente se depara com situações onde a gente não consegue ter resposta para a cura. A medicina está num momento super complexo em relação a isso. Então, o que é que de fato está gerando todas essas condições de adoecimento? É a gente, desde que quando a gente nasce, receber estímulo de medo. Medo e culpa, medo e culpa, medo e culpa. Então a gente julga. O que é o julgamento? É o próprio processo de punição. É o próprio castigo. Correto ou não? Sim ou não? Sim. É sim total? Não. Como? Então, se vocês não entendem, vamos perguntar. O que acontece dentro do sistema de controle? Né? O curso que você fez da cura energética dos movimentos é muito surreal, porque eu estou fazendo esse trabalho de entender o que acontece com os relacionamentos, fazendo uma pesquisa muito profunda há mais de um ano sobre isso. E a gente vê unânime que quase todas as mulheres usam a energia do controle e abrem mão do próprio prazer no ato sexual. Então você também traz várias condições de que o corpo perfeito, a posição certa, como fazer o homem ter prazer, como controlar. O tempo inteiro a gente está nessa posição competitiva de controle. E dentro do relacionamento, por autoestima baixa ou por insegurança, o que é insegurança? Que energia é? Medo. O que significa autoestima baixa? Medo. Que vibração é que tem? Medo. O que é negação? Quando a gente nega a nossa forma física, por exemplo. O que é isso? Que base que a gente tem ali? Medo de não ser aceito. Não é isso? Então, quando a gente vai pensando sobre todos esses desequilíbrios que geram o controle, a necessidade de controlar, qual é a vibração que a gente está trazendo constantemente? Medo. Eu tenho medo de que o outro se interesse por uma mulher que é melhor do que eu. Eu tenho medo de não ser suficiente. Eu tenho medo de não ser aceito. Eu tenho medo de ser julgado. Eu tenho medo de ser mal interpretado. Qual é a base de todos os desequilíbrios que a gente está tendo hoje, mais fortemente? E como que a gente não quer que exista hoje no planeta um surto por um vírus, que a gente sabe que não é um vírus avassalador, é um vírus. Mas o que está acontecendo? Todos os países estão sendo fechados, as pessoas desesperadas no supermercado. Por que isso está acontecendo? Se a gente parar para pensar. E como isso pode acontecer numa população que não está adoecida, que não está panicada? Porque é um absurdo. Qualquer médico que você converse, eu converso muito com os médicos, ninguém entende o que está acontecendo com essa história desse vírus. Ninguém consegue entender porque dá tanta importância a ponto de se fechar aeroportos, de tirar as pessoas da escola, enfim, de tudo que está acontecendo, se é um vírus que ele realmente pode ter um agravante para a idade mais avançada, que é uma idade que tranquilamente pode estar em casa se resguardando, né? Então, assim, e ele não é um índice super alto, gente, de mortalidade. Então, o que está acontecendo no planeta? A gente está doente na vibração do medo. E aí, qualquer start gera algo onde a gente entra na inconsciência total. E nós, como trabalhadores da luz, como mantenedores da consciência, como agentes de transformação planetária, a gente não pode vibrar na sustentação dessa energia. Porque é a energia que mais está adoecendo. É a energia que mais está gerando tristeza e que está gerando doença e que está gerando morte. Né? Então hoje, pessoas muito novas estão no leito de cama com depressão, mas pânico
é algo que eu nunca vi. Todo mundo está com pânico. Ai, eu estou com síndrome de pânico, eu estou com ansiedade, estou com não sei o quê. Isso é avassalador para a nossa saúde, para a nossa condição de bem-estar na vida. Você vibrar nessa energia. E a gente escolhe vibrar ou a gente escolhe não vibrar. A gente escolhe trazer isso nos nossos projetos e materializar essa realidade na nossa vida, ou a gente escolhe não ter isso. A gente escolhe ter como principal a segurança dos relacionamentos, ou a gente escolhe se vulnerabilizar e realmente possibilitar a experiência que é mágica, que é incrível, que é consciente, que é perfeita. E a gente sai do lugar da arrogância e passa a ter a humildade de entender que a providência divina está amparando. E que a providência divina é perfeita, porque tudo na natureza é equilíbrio. Por que eu acho que eu tenho que usar tanta energia do esforço? Que eu tenho que controlar tanta coisa, que eu tenho que me proteger de tanta coisa? Se quem determina isso não sou eu. Por que eu valido tanto a mente como algo real, se a mente é ilusória? Se a mente ela tem a função única de nos proteger. Só que ela não pode ser o controle de tudo na minha vida. Não pode determinar tudo na minha vida. Eu tenho que ter um observador que diga para a mente, ok, já entendi que tem risco. Você não precisa me dar mais do que um sinal de risco. Eu já entendi e a gente vai tomar as providências necessárias e vamos fluir. Essa é uma atitude que a gente tem que ter para a mente. Ou dizer, ok, tem risco, mas eu quero viver. Eu não vou deixar de viver. Então, o que acontece é que a gente vai e deixa a mente tomar conta, e aí por isso, ai meu Deus, deixa eu olhar no WhatsApp o que ele está fazendo. Falou com fulano de tal, curtiu uma bunda. Aí fudeu. Entendeu? Porque a mulher é gostosa, que absurdo, ele curtiu uma bunda. Gente, ele curtiu a bunda. Isso é fato. Por que você está se debatendo com isso? Porque por trás da bunda tem um medo. Qual é o seu medo? Então o que você tem que curar? Mudar o homem que olhou uma bunda e achou interessante? Ou você tem que liberar o medo que está por trás disso? E que está te fazendo mal? O que está te fazendo mal? O cara curtir a foto de uma mulher? Ou o medo que está fazendo com que você panique? O que de fato me faz mal? É eu não ter autonomia emocional, eu não ter independência emocional, eu não conseguir estar em equilíbrio comigo mesmo, ter a segurança que eu preciso ter. Eu não tenho segurança por quê? Porque eu estou o tempo inteiro projetando medo na minha vida, nas minhas ações, nas minhas escolhas, nos meus atos. Correto ou não? Então, é de se assustar a população do mundo inteiro estar validando isso e estar inconsciente? Não, é para a gente acordar mesmo para o que o medo faz em situações menores na nossa vida. A gente olha para isso e fala, nossa, que absurdo, mas olha na sua vida o que o medo não te faz, o que ele não te tira, o que ele não te rouba. Né? É a mesma situação, porque tudo você vai escolhendo com base em medo. Então a mudança, ela só vai ser global se cada um fizer essa mudança interna. E a gente está no curso de materialização. Então não vai adiantar a gente entender todo o processo da materialização se a gente não compreender qual é a vibração por trás daquilo que eu estou escolhendo materializar para a minha vida. Tá certo isso? O que atrai? É energia? E a energia mental? Ela vibra o quê? Controle. Né? Ou não? Então, quando eu faço uma escolha pela mente, eu estou em qual vibração? Do controle. Que tem como base o medo. Certo? Porque eu estou pela mente. E com competição. Né? Porque eu tenho medo de ser inferior.
então eu tenho que ser superior. É isso. Eu tenho medo de ser excluído, então eu tenho que ser melhor. Eu tenho medo de não ser amado, então eu estou dentro do processo de competição o tempo inteiro. Então, se a minha escolha é mental, o que eu estou escolhendo como vibração? Medo, culpa, punição, competição. Não é isso? Ou não? Vamos pensar, existe alguma situação que a gente está fazendo escolha pela mente que não vibre nessas energias? Vamos pensar, não é só para dizer sim para Noemi. Nem quando a gente treina a nossa mente a ser mais positivo e ver as coisas boas. Mesmo quando eu treino a minha mente, eu estou no controle. Ou não? Sim. Porque eu quero ser melhor. Existe uma energia de controle. Vamos pensar na energia, na vibração. Porque não estou amoroso, estou na vibração do amor. Então, por que as escolhas nessa nova era precisam vir a partir de verdade? Verdade está alinhado com o coração, com a inteligência do coração. Porque se a gente quer experiências incríveis, se a gente quer vibrar alto, se a gente quer ter o melhor tesão, a gente não pode estar no controle na mente. Pode? Isso vai acontecer? E como é que se transa hoje? Oi? Controle da mente, fora. Como é que se transa hoje, gente? Chega um ponto que a gente nem transa mais, porque não tem a energia. Não tem a energia que é a que faz o movimento da atração real das duas polaridades. A gente nem consegue ter. Você fica tão mental que você não atrai mais a relação, porque relacionamento é uma outra vibração, deveria ser uma outra vibração. Você joga tudo pra mente, não tem relacionamento. Entende? Não tem atrair. Não tem encontro dessas duas energias que sentem e que fluem e que realmente está ali que acontece a explosão. Isso não tem, porque isso daí é o quê? Inteligência do coração. Aí você está na mente, você consegue atrair? Você já viu um momento onde as pessoas estão com mais dificuldade para se relacionar e mais gente linda, incrível, potente tá sozinha? É, isso que eu queria saber. Impressionante. Impressionante por quê? Porque é uma vibração incompatível. Ou não? Como é que a gente troca a vibração? Então calma. Primeiro vamos entender como que tá a vibração em si. Se realmente a gente consegue atrair determinadas situações se a gente vibra numa outra condição. Entender a motivação inicial é o mais importante. Entender a vibração que está por baixo da minha escolha. Não, mas aí quando a vibração que está por trás, por baixo da minha escolha, é uma vibração baseada em medo, não é que eu deixo de atrair aquilo, eu vou atrair junto com esse caos. É isso. Você vai ter experiência só nessa faixa densa. Eu não deixo de atrair. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento, atraio um relacionamento, sim, com base em quê? Em controle e medo. E aí o que acontece? Aquela merda de relacionamento que a gente já conhece. Que vocês querem viver, é isso? Não. Ah, então tá. Então assim, aí a vibração já na condição da inteligência do coração atrai o que como experiência? Uma coisa alinhada com o que eu quero. Com a verdade. Com a verdade, com a liberdade, com a vulnerabilidade, com uma série de coisas que é a nova forma de se relacionar. Para quem quiser dar esse salto, né? Porque a grande maioria não vai dar. Porque aí a gente começa a falar, a pessoa fala assim, ai, mas é muito difícil. Imagina, e se ele transar contra? Não, isso não é real, isso não pode, isso, de jeito nenhum. O que é que está por baixo disso? Oi? O medo de rejeição. O medo, então.
eu já dou condições que eu considero mais importante, e eu valido, isso é mais importante do que ser feliz na vibração mais alta e ter o amor mais incrível. Não, tudo bem, o amor mais incrível é sensacional, mas se ele me trair, cara, não dá. Isso eu não quero pra minha vida, isso eu tenho certeza, então eu escolho viver na vibração de controle e medo. Então, assim, a escolha, ela tem que ser muito verdadeira, você tem que entender muito qual é a verdade e você tem que ser honesto com aquilo que você quer viver. Uma coisa é incompatível com a outra. Por que a gente está falando isso? Porque várias pessoas querem materializar o quê? Um relacionamento, não é isso? Então, se a gente não está na vibração que é compatível, a gente pode até materializar o relacionamento, mas que tipo de relacionamento a gente vai materializar? E aí, controle é controle. Não importa se para você tem uma base lógica, se é normal, né? Porque a gente fala, sentir ciúmes é normal, quem ama sente. A gente vai dizendo que muita coisa que é agravamento, que gera sofrimento, é normal. E aí você vai validando aquilo, vai dando um sim para aquilo, para sua experiência. Vai dizendo, isso é normal. Isso não pode. Tal coisa. E aí você vai dando as condições que quando você vai vendo, são várias condições criadas pela mente, e você não está aberto para uma experiência total, totalmente aberta, livre para experienciar qualquer coisa que aquele relacionamento te traga. Você não está aberto para experienciar qualquer coisa que a vida te traga, mesmo que seja pegar o coronavírus. Porque tem algum aprendizado para você. Ou você vai atrair alguma coisa sem ter um aprendizado. Mas você não está aberto para isso e você diz assim, não, isso não, isso não, isso não, isso não. Você dá várias negativas. Isso eu não quero, isso não quero. E você escolhe estar nessa condição do controle. Aonde você só materializa projeções da mente. E a mente está projetada a partir de medo. E o medo vai te levar para competição, para controle, para agravamento, para doença. Tá certo isso ou não? Então, como é que eu faço as minhas escolhas? Pelo coração. E aí a gente vai falar de uma coisa muito simples. Eu escolho estar bela. Beleza não é a natureza do amor? Ou não? A beleza não é um sim para a vida, para a experiência, para as possibilidades, para se abrir, para atrair? Por que a gente nega? Porque a gente entendeu que é fútil, né? Porque a gente entendeu que é fútil, porque a gente acha que se a gente está bonita, a gente é menos capaz. É isso? Porque a gente acha que pela beleza a gente vai se perder, vai se tornar inconsciente. Consciência não se perde, não tem nada a ver com isso. Por que a gente nega? Vai trazer problemas. Vai trazer problemas de aceitação, o outro não vai me aceitar. O que mais? Quero ouvir de vocês. Porque até Chico Xavier, gente, vocês já pararam para pensar? Chico Xavier sofreu essa pressão porque ele tinha várias boinas e as pessoas, no julgamento da mente, que é como se relaciona, questionaram Chico. Mas Chico, isso não é futilidade? Por que você está querendo ficar bonito? Falaram para Chico Xavier. Eu acho que isso é futilidade, acho que você está se perdendo, acho que a sua mediunidade está comprometida, acho que os espíritos obsessores estão influenciando Chico, acho que ele precisa ver a mediunidade dele, porque ele tem várias boinas, perucas. E o Chico falou, não precisa estar caquético. Por que vocês querem me ver caquético? Então, assim, se criou uma condição para a espiritualidade que é você deteriorar. E para pensar que Chico Xavier, você viu a vida do cara, sofreu isso. Imagine se você não vai sofrer esse tipo de julgamento. Então, gente, é muito insano o que a mente faz. Ela é criteriosa, ela julga,
ela pune, ela é restritiva, ela é um não para a experiência, ela é baseada em medo, em desconfiança. E o que acontece com a sua experiência? É desperdiçada. É desperdiçada. Por que você não pode estar no seu potencial máximo? E você não pode viver tudo e ter tudo? Porque a mente diz que não. Ah, não dá para ter tudo. É a primeira coisa que a gente fala. Ou não? Estamos no curso de materialização, vejamos. Pode ser tudo. Pode ser bonita e bem profissionalmente. Pode ser boa de cama e ter um namorado, não sei o quê. Você não pode porra nenhuma. Você aparece com um namorado lindo, alguma coisa vem também dali. Tipo, você não pode, porque consciente com um cara lindo também não combina. Porque o cara lindo tem que ser fútil. Ele não pode ser consciente. Ele não pode evoluir, ele não pode aprender, ele não pode ter troca, ele não pode. Um cara lindo é óbvio, você já viu, olhou a beleza do cara, ele é fútil, gente. E aí, quem é consciente que tá com um cara lindo tá se perdendo. Entendeu? Então, olha com base em que a gente julga e faz escolhas na nossa vida. Agora, não é uma crença também, eu fico com uma pergunta. Imaginar que uma relação, materializar uma relação com alta vibração é aquela relação plenitude full time, assim, que você não oscila, que sexo é sempre muito bom, que ninguém nunca tem uma mulher. Amiga, se você vai pela crença de qualquer jeito, tenta a crença melhor. Porque aí você vai pegar a crença pior. Entendeu? Se for crença, vamos partir do seu princípio de raciocínio. Ah, então isso é uma crença, isso é... E o resto de achar que não dá? Não é crença. Achar que dá é crença. Agora, achar que não dá não é crença. Minha pergunta. Por que a gente valida sempre o não para a experiência? Não, eu vejo repetição de padrões. A gente vem repetindo até os nossos ancestrais faziam. Então eu acho que hoje nós temos, a gente está mais preocupado com o amor próprio, que é isso. Na verdade, a consciência disso, de ter essa segurança que você tem, é o que a gente almeja. E não é fácil, porque o mundo quer te colocar dentro de uma caixa. Né? O mundo quer dizer como é que você tem que viver a sua vida para você se enquadrar naquilo que ele espera. Então a gente tem que ter muita coragem, que nada mais é do que ação pelo coração, que eu falei para vocês, de quebrar. A gente já sabe que são crenças, a gente já sabe até quais são as nossas limitações. O ponto é a ação na consciência. O ponto é você ter o culhão de fazer diferente. Esse é o ponto. É o movimento, é a ação que vai quebrar a inconsciência. Porque tudo bem, a gente lista minhas crenças limitantes. Vai vendo. Mas e a ação na consciência? Né? E a gente tem que sair da vibração, porque enquanto eu valido que é melhor estar seguro do que ter uma experiência sensacional, o que eu estou fazendo? Uma escolha de estar em que lugar? No lugar da limitação. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho uma crença que eu não mereço. Aí eu vibro no não merecimento. Se eu tenho consciência dessa crença, dessa vibração, eu consigo mudar a vibração sem trabalhar, sem dissolver a crença? Então, sem... Aí a gente vai entrar no ponto que eu queria dizer. Qual é a crença do não merecimento? É assim, por trás do não merecimento sempre tem a culpa, né? Então a gente ouve lá, na sua infânciazinha. Ai, nossa, filho, seu pai se sacrificou tanto, olha, todos os dias ele sai para trabalhar, rala pra caramba para pôr a comida em cima da mesa. E aí você tá cagando pra isso, porque você não tá nesse momento de ter essa consciência toda, você tá na verdade querendo viver. Você é criança e adolescente. E aí quando você volta, tem uma história que é assim, caramba, a gente se rala tanto por você e você tá
fazendo tudo isso, você tinha que estudar, você tinha que não sei o quê, você tinha que honrar o dinheiro que a gente está gastando com você, você tinha que você tem que um monte de coisa. Aí você não faz. Qual é a primeira energia que vem? Porra, eu sou foda, né? Puta, não mereço nada mesmo. Minha mãe pagando e eu não estudo, e eu não faço, e eu... Tipo, na verdade, eu não estou indo através da escolha, do controle, da manipulação, do medo, porque a minha natureza é seguir o meu coração. Então é muito difícil na adolescência, que você está no potencial da natureza de seguir o seu coração, você estar na condição, até porque a adolescência é um momento de quebra disso. É quando a gente vira e nega tudo aquilo que a gente sabe que não funciona. Então, tudo aquilo que você viu que seu pai e sua mãe estão fazendo, você faz o contrário, óbvio. Isso é o ápice da inteligência. Seu pai e sua mãe lá vivem uma vida de merda, o que você faz? Não tem argumento do mundo que eles tragam para você que vai funcionar. Porque você está vendo todos os dias que aquilo não está legal. E aí ele fala, filho, vamos na igreja rezar. Mas fala, não, de jeito nenhum, rezar não funciona nada, não dá certo pra nada. Imagina, reza todo dia, como ela tá. Entendeu? E aí o que faz a pessoa achar que você vai rezar? Né? Pensa no quanto é insano. Muito provavelmente a mãe dela rezava, ela nem sabe o que ela está rezando. Ela vai lá e reproduz o padrão, porque de verdade não está funcionando. Mas você tem um alívio da culpa. Porque o que acontece? Agora a gente precisa achar um caminho para ser merecedor. Então eu preciso ter um alívio da culpa. E qual é o alívio da culpa? Reza, meu filho, reza. Você faz um negócio errado, daí você está todo cagado, fudido, triste pra caramba, que puta, tomou, já tem a consciência e fala assim, filho, não? Então, vamos rezar. Então você entende que o processo é de amenizar aquela culpa para que você volte a ser merecedor. Só que quando você chega numa determinada idade, você é o homem, o que acontece? Você começa a trabalhar igual um doido e para colocar a comida dentro de casa, você vai abrindo mão de se cuidar, de ficar bonito, de ter saúde, porque para você se sentir bem, você precisa fazer aquilo. Então você se mata de trabalhar, quanto mais eu me mato de trabalhar, eu me sinto merecedor. Aí eu falo, nossa, eu sou merecedora, eu sou a pessoa que pus e dei todas as condições dentro de casa. E a mulher que manipula muito, vira e fala assim, nossa, a gente tem limitações financeiras, né? E o cara ouve aquilo e fala, nossa, eu sou um bosta. Eu tinha que dar mais condições para essa família, porque a família está com limitações financeiras. Então a gente está sempre nesse jogo do controle, medo, culpa e punição. Fulana de tal conseguiu pagar a escola de 5 mil reais para os filhos, você viu? Nossa. Aí o cara vai lá e fala assim, putz, eu vou viajar. Ela fala, como é que você vai viajar? Que absurdo, você vai pegar o dinheiro e vai pensar em você? Não, de jeito nenhum. Mas o cara fala, tô de saco cheio, a mulher nunca mais perdoa o cara. Não, ele pensou nele e não deu dinheiro para os nossos filhos fazer não sei o quê, ou fazer o inglês, ou fazer o curso, ou fazer não sei o que lá. Então a gente vive num sistema de controle onde a gente abre mão da nossa felicidade, do nosso bem-estar, sem lembrar que o pilar de sustentação de toda essa estrutura somos nós mesmos, né? E a gente vai se agravando. Então, o que acontece? A gente não se acha merecedor porque a gente se sente culpado. E por que a gente se sente culpado? Porque a gente tem uma série de condições que a gente foi validando sem nem perceber. A gente foi dizendo sim. Uma pessoa, um adulto precisa ser muito responsável. E aí eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Então a gente vai validando uma forma de se viver a vida. Então eu acredito que meu filho tem que estudar na melhor escola. Meu filho não pode aprender na vida. Não pode. Porque dentro de 4 paredes é o jeito certo de aprender. Então quando você tira o seu filho da escola, todo mundo, que absurdo, que não sei o que. Você já parou para pensar por que você acha que alguém tem que aprender dentro de 4 paredes?
e que isso é significativo para o processo de você realmente aprender, por que você está tão engessado nessa condição? Porque você tem medo. Aí você fala coisas maravilhosas, você tem um filho, você vai tirar ele da escola? Não vai, por quê? Porque você prefere algo conhecido e ruim do que algo desconhecido que pode dar uma merda pior ainda. Então, qual é a base da sua escolha? Ah, isso não é bom, mas é o caminho que a gente conhece. E qual é a base da sua escolha? É o medo. O medo de errar, o medo de fazer diferente. Pelo menos o conhecido a gente sabe onde vai dar. E a gente escolhe viver uma vida limitada no que se é conhecido, com base em segurança. Não é isso tudo que a gente está falando? E quando é que eu me sinto culpado? Quando é que eu me sinto culpado? Vai lá, Cíntia. Quando eu opto por não ter segurança, quando eu me entrego ao novo. Não sei, você. Quando eu tenho segurança, quando eu estou aqui no país que eu falo a língua, apesar de ter vontade de estar em outro. Quando eu estou naquele emprego que... Você se sente culpada? Você se sente culpada quando, Cris? Eu me sinto culpada quando eu conquisto algumas coisas e a minha família não. eu também. Quando a sua família não consegue. Então, você se sente culpada quando você não divide o recurso financeiro com a sua família. Não, de forma alguma, eu divido. Ah, então, mas você já divide porque já tem essa culpa. Eu me sinto Não, é que você acha que não. Então, Desculpa, mas a gente já divide porque já tem a culpa. Não, lógico que eu faço isso. Eu dou dinheiro pra minha família, óbvio. É o certo. É como ter uma vida, eu entendo ela, como eu ter uma vida melhor do que os meus, entendeu? Tipo assim, minha família é muito humilde, tem uma limitação financeira, aí como eu saio pra vida, pra ter uma vida melhor, e os deixo lá vivendo aquela vidinha. Sendo que eles me ajudaram, Se eles fizeram tudo por mim. Então, mas não é a mesma coisa que a gente falou agora? Ah, mas, nossa, Então, não é nem essa que eu sinto. É em relação até mesmo a você não isso tudo que tá sente chegando, porque né? você dá o dinheiro. Não, ou porque você dá a condição. Por exemplo, você falou agora, eu ajudo. Não tenho essa culpa porque eu ajudo. Você não falou isso? Não é financeiramente. É como eu consigo conquistar as coisas, eu consigo conquistar as coisas, e as pessoas que estão perto de mim não conseguem conquistar. Então eu sinto culpa de conseguir conquistar. Não só essa culpa que você sente. Se você pegar e apertar um foda-se e não olhar para sua família, você vai sentir culpa. É isso que eu estou dizendo. A culpa está em eu preciso fazer por aqueles que fizeram por mim. Esse é o ponto. Mas isso não é gratidão? Eu acho que Não, sim. porque tem uma base. Culpa é gratidão? É uma vibração que não é gratidão. É uma vibração baixa. Tem uma. É leve. É uma se obrigação, sentir. né? É uma obrigação. É uma coisa que te aprisiona. A gratidão te eleva. Na culpa, uma hora você cobra do outro. Mesmo quando você dá que alguém fez no passado, você dá. Mas Não, você não cobra, porque na culpa você quer amenizar a sua falha, na verdade. A sua imperfeição. Então você só toma chicotada, você nem cobra nada. Porque o próximo passo da culpa é a punição. Que é isso aí. Eu me sinto mal. Aí eu fico péssima. Aí eu não me dou o direito de ser sucesso, que é a punição. Aí eu não me dou o direito de fazer coisas que eu quero por mim, que é a punição. Eu continuo fazendo, mesmo na culpa. Mas você se pune de alguma forma. A punição vai vir. Mas você não faz no potencial. Porque não dá para fazer no potencial quando a gente tem essa vibração, ela é limitante. Não, eu acho que o meu é o contrário, assim, eu acho que eu sinto culpa porque eu não sou a filha, assim, que prosperou, sabe? Nesse sentido. Eu sinto culpa porque eu gero problema para minha família. Ou seja, porque eu não sou perfeita. Eu sinto culpa porque eu não sou perfeito. Okay? E ser humano não é lindo, não é incrível. É a coisa mais sensacional do mundo, ser humano. E se relacionar com a humanidade do outro não é a coisa mais sensacional. O que é a humanidade do outro? São as limitações,
as falhas. O que é a humanidade do outro? É a capacidade que o outro tem de conseguir determinadas coisas, outras ele já tem dificuldade. Isso não é lindo, né? Ou seja, a gente passa a querer que o outro seja perfeito. Porque como é que eu me relaciono com alguém que não é perfeito? Quando eu gasto demais, me sinto culpada. Sente culpada porque gasta demais, porque tem uma crença por trás de que o dinheiro vai acabar. E aí a gente pensa, se você não guardar, se você não tiver consciência, se você não for responsável, a vida é infalível, você vai acabar na miséria e não sei o quê. E aí a gente já se pune e se sente culpada. Okay. E vai materializar isso, porque a gente materializa o medo. Então dissolva. As disciplinas também que a gente, né, igual fiz curso do Reiki, do Magnify, eu sinto culpada que eu não pratico, que eu não medito, eu gasto muito tempo no celular, em vez de estar fazendo isso, que me engrandeceria mais. Deixa eu te culpar. Eu sinto culpa quando eu não sou responsável. Então é isso, né? Não sou produtiva com o meu tempo. Não sou responsável, porque se eu gasto demais, eu sou irresponsável. Se eu não pratico as coisas que eu tenho que fazer, eu estou sendo irresponsável. É uma coisa aí. Acho que vocês vão, na hora que eu falar, vocês vão sentir o que eu estou sentindo agora. Agora eu comecei a pensar, o negócio veio, dá um bolo, eu sinto mal fisicamente. Eu fiz essa mudança total, o pessoal aqui está sabendo que eu materializei a casa que eu queria em outra cidade. Peguei minha mãe e fui. O povo da família ficou com raiva porque a gente foi, eu não pedi para ninguém permissão. E agora, de repente, o meu filho ficou meio doente e ele para mim, mas você não pensou nisso? Mas você não pensou no seu filho? Você deixou o seu filho para trás? Eu não estava pensando nisso. Eu cheguei para ele e falei, fica aí com o seu pai que agora eu vou. Agora está todo mundo assim cobrando, mas como assim? Você não levou ele? Não, para mim estava claro isso não, mas agora virou culpa, assim, e aí isso está prejudicando a minha vida que estava indo, o processo estava indo. Porque você não tinha trabalhado essa raiz que você tem, né? Então, e aí a experiência te traz para olhar. Mas você viu quantas coisas estão limitadas, mesmo na materialização. Quando eu materializo algo que tem a vibração da culpa ainda ali, porque eu materializei com essa vibração, no meu projeto isso vai se apresentar. Mas eu acho que era uma briga de uma culpa que eu não queria ter, que é da família toda. Não importa, você poderia estar até negando isso, tentando ir para uma polaridade, mas essa energia estava ali, ela não estava resolvida, tanto que ela está aí agora, né? Nossa Senhora, volta a isso. Como assim? Me conta. Me dá muito medo de ferir, de magoar o outro com a minha verdade. Então, sempre quando chega essa hora que eu coloco a minha verdade para fora, eu sempre fico me perguntando 200 vezes, nossa, mas será que eu não vou magoar? Mas será que eu não vou ferir? Mas será que... E a minha cabeça sempre é o outro. Culpa? Não sei se você sente culpa nisso. Eu acho que você tem medo. Não sei se isso é culpa. Não tô achando que isso é culpa. Eu acho que você tem medo de não ser legal, medo de não ser consciente, medo de fazer o outro sofrer, né? Porque aí você já tem uma condição que te diz que você precisa ser a boazinha, consciente, a legal. Mas eu não acho que isso é culpa. Eu sinto culpa por todas as coisas que eu deixo de fazer por herdar condicionamentos sociais. Pelos treinamentos, pelas coisas que eu faço, né, que eu aprendo e tenho que praticar. Fico culpada depois por não ter feito isso ou aquilo, porque o certo é o filho frequentar a escola, dessa forma, desse jeito. É o que está no condicionamento social e é o
Você se sente culpada toda vez que você tenta quebrar os condicionamentos sociais e não consegue. E acaba cedendo e volta para o sistema. E volta para o sistema, sentindo-se um fracasso. Sabendo que aquilo não traz felicidade nenhuma, eu continuo vivendo a mesma situação. Ok. Olha, eu tenho ficado bem atenta, já peguei meu chicote há muitos anos. Então, assim, mas o que me pega, às vezes, são meus filhos. Meus filhos, às vezes, me pegam, assim. Eu sinto, às vezes, que eu falhei em alguma coisa em relação à educação deles. Mas, muito atenta, assim que o chicote vem, eu tento me libertar. Não importa, porque é a vibração. Você entendeu? Vibração. Eu lidar com isso mentalmente não significa que eu não estou vibrando. Esse é o ponto do que a gente está falando. Porque a maioria consegue ser terapeuta de si mesmo já. Ah, mas calma, não é assim, a vida não sei o que, mamamá. A vibração tá ali. Por isso que ela volta e te faz sentir. Ela volta e te faz sentir. Então é a vibração. A condição que eu vou dar para isso, como eu vou lidar com isso, tentar amenizar, botar debaixo do tapete, conversar comigo, ou comer um docinho. Não é a condição de que eu já curei isso. Porque a vibração tá ali, isso continua vindo. Eu não sei te falar. Eu sei os meios, tá? Sabe? Acho que às vezes alguém demanda alguma coisa de mim, e eu escolho falar não. Se eu sinto que eu não devo, eu falo não, me pede alguma coisa, eu falo não. Eu sempre preciso, se vem a sentimento de culpa, eu entrego. Para eu continuar me mantendo fiel ao que eu realmente vou fazer com esse indivíduo. Ok, mas a vibração tá aí, é isso? Existe uma vibração, ou seja, existe algo que me faz acreditar que eu deveria pensar no outro. É isso? Tá. Oi? Tô perdido. Se culpa por tudo. Tá cheio de condicionamentos. Okay. Então não adianta, entendeu? A gente materializar nada se a base, você está entendendo que a base está ali dessa vibração? Ok. Acho que eu tenho duas maiores culpas. A primeira é de arriscar muito, sair dos padrões e desses condicionamentos. E aí quando eu não consigo, eu me sinto culpada. Por não ter arriscado, talvez. E a outra culpa é de, às vezes, materializar determinada coisa e não conseguir sustentá-la. Eu tenho muita culpa de não conseguir sustentar aquilo que eu estava tanto querendo. A base é uma insegurança, né? É não saber se quem está certo é o sistema ou é você. O ponto nem é esse. O ponto é, tipo, não estar segura em relação às minhas escolhas. Por isso que eu não consigo sustentar. E por isso que vem esse conflito todo aí. Então, a culpa de não estar no sistema, fazendo direitinho, certinho, como deveria ser. Eu sinto culpa por não ter. Vocês viram quanto é difícil a gente sair do sistemão? Você viu quanto é difícil? A gente tem lucidez, clareza, sabe que não dá certo, que não é legal, que tem outros caminhos, existem as possibilidades, mas a vibração tá ali, né? Que é o que gera o padrão da repetição. Vocês estão percebendo? O desafio do o que é quebrar? Por que tem que trazer para ação? Porque a ação é a prática. Então, por que eu precisei experienciar a beleza? Porque se eu não fizer isso, eu não tenho a prática, eu não tenho isso integrado no campo de energia, eu não tenho a nova consciência, não adianta eu ficar falando de autoestima para vocês. Não vai resolver, não vai chegar, porque a mudança tem que existir. E tudo aquilo que te impede de estar nesse lugar tem que ser quebrado a partir da ação. Ação na consciência. E não é um dia de ação.
É um período longo de ação até que você tenha a integração, que é no mínimo 9 meses, né? De ação. Eu escolho isso, eu sustento isso, eu vibro isso, mas vai ser simples? Não vai. Porque todos os desafios, parece que nesses primeiros 9 meses, o mundo te joga tudo em cima de você. Você está ali firme. Então você tem que trazer a consciência para o corpo físico e para a experiência no mundo manifesto. Você tem que baixar, que foi a orientação da espiritualidade mesmo. Trazer para a experiência, que é muito difícil. É como se a gente dividisse. Eu tenho consciência, mas a minha ação no mundo manifesto, ela é contrária à minha consciência muitas vezes. Eu sinto culpa por não ter tanta afinidade com a minha mãe. E apesar de ter consciência mental de que eu a culpei por muitas coisas, isso também não é. Culpá-la também não é o caminho. E sinto raiva por às vezes me pegar fazendo coisas que são muito parecidas com ela. Ok? Porque a gente tem essa coisa massacrante de que honrar pai e mãe. Desabei as redes sociais, tá? Então, olha todo mundo. Ai, que absurdo, só fala absurdo. Como assim? Live encerrada. Porque, gente, ou você está na verdade da vibração, ou você não está na verdade da vibração. Isso é fato. Se não foi construído o caminho da afetividade, do amor, do querer estar com o outro, não foi construído esse caminho. Não adianta a gente ficar se chicoteando, né? A gente tem que entender que exige uma construção. E que culpa, medo, punição e controle afasta filho. O filho não quer mais saber disso, porque é ruim essa energia. E você arrasta para a vida inteira. Então, energeticamente, vibracionalmente, não é que você não ama sua mãe, mas você não quer mais validar aquela experiência. E é um direito seu, não tem nada de errado com isso. Agora a gente acredita que a gente tem que se sacrificar e ficar validando e repetindo e fazendo de um jeito que a gente já sabe que não é. E que não funciona. E que você não quer porque não te traz felicidade. Então a gente tem que ter culhão para assumir que a gente não quer viver isso. E quando você tem essa clareza, você fala para sua mãe, mãe, eu te amo. Só que eu não compactuo do seu sistema. E aí dentro desse sistema a gente não vai conseguir se relacionar. Porque eu escolho para minha vida viver outras coisas. Ponto. E eu também não te obrigo a viver as minhas verdades. Só que o que a gente pode fazer dentro do amor? Pipoca, comer junta, fazer coisas que realmente a gente compactua, né? E a gente escolhe isso, fala, então você não fala essas coisas porque eu não quero ouvir, eu não falo essas porque eu sei que isso te agride. O que a gente pode fazer junto que é legal, que é gostoso? Vamos fazer isso. Então a gente vai construindo um caminho para se relacionar que é bom para os dois, né? Isso é importante. Porque o que a gente faz? A gente tenta pertencer e se sente culpado por não pertencer ou por não querer pertencer àquilo. Só que não tem nada de errado, isso é vibracional. E não adianta, a gente pode até estar ali do lado. Vai ser a mesma merda. Você está fazendo papel, mas você não está vibrando. E a gente tem que lidar com a verdade. Porque não importa, você chega lá na portinha do céu, não deu em nada. O seu sacrifício todo não expõe em nada. Eu sinto muita culpa quando eu lembro das vezes que eu fiz papel de vídeo, que você vê que você tenta estar no controle e que você não consegue. Eu me sinto muito culpada com isso. Quando você lembra? Sim, das coisas que porque você não faz mais. Não, às vezes quando ainda cai. Ah, então tá. Eu sinto culpada quando eu sou aquela que me mantenho na vítima. Ok. Eu me sinto culpada
Ou seja, eu sinto culpada quando eu manipulo emocionalmente o outro para conseguir o que eu quero. Quando eu sou responsável, tudo para depois, procrastinando, aí eu deixo para depois, não faço nada, depois eu fico me sinto culpada. Eu acho que quando eu acho que eu poderia fazer mais